Definitivamente, esta rapper está a ir longe demais, ao ponto de chamar porco ao líder do maior partido na oposição. Pior que isto é uma ofensa grave aos mais de 1 milhão de portugueses que votaram em André Ventura. Pois que se ele, André Ventura, é um porco, como se classifica alguém que vota em um porco? Alguém que deposita sua confiança em um porco? É uma autêntica falta de nível. Nunca, até aqui, nunca, repito, se viu um deputado do Chega chamando nomes semelhantes a uma pessoa. Note, basta André Ventura dizer aqui não é Bangladesh, é processado. Mas ela vem e diz que André Ventura é um porco e nada acontece. Ventura diz que os ciganos têm que trabalhar e já é processado. O deputado do Chega diz vai para a tua terra e já é processado. Mas eles chamam porco, pantomineiros e muitos outros nomes feios e nada acontece. E o que eu realmente acho é que o Chega devia parar de reclamar caso não pretenda formalizar queixas, tal como eles também o fazem sempre que se sentem ofendidos. Pois essas de se limitarem a olhar, reclamar nas redes sociais, não vai resolver. Aguardando neste caso que o presidente do parlamento faça alguma coisa, isso nunca vai acontecer. Devem formalizar queixas contra essas pessoas, porque isto são ofensas graves à integridade moral da pessoa. Mas note cada pronunciamento dos deputados do Chega. André Ventura, Bruno Nunes, Pedro Pinto, todos eles já se pronunciaram a respeito. O Sindicato dos Funcionários da Assembleia da República veio desmentir aquilo que foi uma manobra, mais uma vez, de partidos de esquerda, com os seus aliados de esquerda habituados e de alguma imprensa de esquerda também, porem cá fora a dizer que os funcionários parlamentares tinham feito uma queixa. Eu achei estranho porque eu já fui deputado único, já fui deputado com 12 deputados, com 50 e com 60. Sempre tive a melhor relação com os funcionários parlamentares, portanto achei estranho que houvesse uma queixa dessas. Ao fim do dia tivemos a confirmação do próprio Sindicato dos Funcionários Parlamentares que não há nenhuma denúncia, que não houve nenhuma queixa por parte dos funcionários parlamentares. Portanto, porquê é que isto surge? Isto surge porque eu estou em primeiro nas eleições presidenciais e estou à frente. É por isso que isto surge. É uma forma, mais uma, de procurar criar aqui confusão, de criar aqui a ideia de mau comportamento. Olha, ontem mesmo uma deputada do Partido Socialista chamou-me porco. Isto foi notícia há bocadinho, a deputada Eva estava a ver isto nas notícias há bocado. Quer dizer, só funciona para um lado, para o outro lado não funciona. Então Eva Repediva, também conhecida no Parlamento Nacional como Eva Cruzeiro, a mulher que não é carne nem é peixe e que é 100% angolana, 100% portuguesa, segundo ela diz, perdeu completamente a noção do ridículo e colocou um post, um comentário na rede X, no antigo Twitter, a dizer que André Ventura era um porco, porque claramente diz que Catarina Martins comeu o porco no espeto ao vivo na televisão. Ou seja, aludindo a que Catarina Martins teria ganho o debate, e essa parte é completamente indiferente, é a visão de cada um, eu não tenho a mesma, mas aí aceito a discussão, e colocando o anátema e o desígnio de que André Ventura era um porco. Eu só estou a fazer o vídeo acerca disto porque ao longo destes tempos e nos últimos tempos existe sempre uma questão que a psicologia, eu já falei aqui desta questão por causa de outro assunto, a psicologia resolve muito bem, que é o princípio das pessoas que não aceitam aquilo que são e projetam nos outros o que são. E nós temos tido uma visão nos últimos tempos que é a vitimização por parte da extrema-esquerda, com algum narcisismo metido ao barulho, e a extrema-esquerda dentro do Partido Socialista, que Eva Repediva também representa, sendo uma das contratações que Pedro Nuno Santos tinha colocado nas listas de Lisboa, mesmo contra a vontade de grande parte ou da maioria da Federação da Área Urbana de Lisboa, que não entendia como é que esta jovem aprecia a passar à frente de outros quadros do partido e mesmo da juventude socialista. E não vale a pena dizerem que é treta, porque toda a gente sabe o que aconteceu. A explicação de Pedro Nuno Santos aparentemente passava pela questão dela ter muitos seguidores, ou seja, o facto de ela ter muitos seguidores fazia dela, quando nos tentam atacar que nós estamos preocupados com os TikToks e com os Instagrams e que somos influencers, Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista faz recrutamento para as listas do Partido Socialista através de medir o número de visualizações e de seguidores que têm nas redes sociais. Bom, esta questão colocada à parte, percebe-se constantemente esta lógica do ataque e a seguir atiram-se para o chão a vitimizar.
Sabem aqueles putos parvos, quando estávamos a jogar a bola e éramos miúdos, que davam cacetada o jogo todo e depois quando levam uma cacetada de resposta acham que são os donos do jogo porque têm a bola em poder deles e que vão para casa a chorar e fazer queixa a todo o mundo que o outro é caceteiro. Se não reparem, nós tivemos Isabel Moreira que ficou demasiado ofendida com alegados beijos que o Filipe Melo terá enviado, mas que semanas antes tinha feito um ataque de caráter e personalidade aos próprios deputados do Chega quando dizia que os deputados do Chega tinha uma valentia do tamanho de um pin que é pequena e murcha, ou seja, obviamente a seguir apanha e depois diz, epá, isto é uma vergonha o que me estão a fazer. E esta retórica foi sempre a mesma retórica que, por exemplo, Mariana Mortágua utilizou, que é bate e depois a seguir, quando leva a resposta, tentam instrumentalizar a comunicação social numa lógica de descredibilizar o Chega e dizer que o Chega apenas serve para atacar, não passam os ataques iniciais, não passam inclusive a discussão ideológica e aquilo que passam claramente é única e exclusivamente o ataque do Chega. E isto foi acontecendo sempre com diversos deputados, os quais eu agora tenho alguma curiosidade a entender se na terça-feira, tendo em consideração que segunda-feira é feriado, se na terça-feira o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, terá o mesmo tipo de postura ao considerar que a Comissão do Estatuto dos Deputados deverá também ela pronunciar-se acerca deste facto, tendo em consideração que existem processos interpostos por deputados do Partido Socialista contra deputados do Chega por alegados posts nas redes sociais, alegando eles que estes posts não são condignos com a posição de um deputado que deve ter uma postura na sua vida pública condizente com o tal Estatuto dos Deputados. Ora, chamar porco a um deputado não me parece que seja a forma mais digna e, portanto, eu não estou a dizer que não existem erros por parte do Chega, a única coisa que eu espero agora é que exista o mesmo peso e mesma medida. A Eva Repetitiva sempre disse, como eu já referi, que é 100% portuguesa, 100% angolana. Não vou discutir agora isso. A única coisa que eu gostava é que a Eva Repetitiva, a Eva Cruzeiro para os portugueses, a Eva Repetitiva para a banda, não é assim que eles dizem lá, eu gostava que ela, na zona da banda, tivesse a coragem de chamar porco algum político que ela eventualmente considere que existe por lá. Eu não sei se ela considera que existem ditadores, por exemplo, lá, ou fascistas, por exemplo, por lá, ou gente que rouba ao povo por lá, gente que utiliza o dinheiro do petróleo e dos diamantes para gamar toda a gente e que aqueles que compram a música dela e que ouvem a música dela lá, afinal são todos roubados por eventuais porcos do sistema. Não sei se ela tem coragem para fazer isso quando, ou podia ir mais longe, por exemplo, falar do massacre de 1977, que o MPLA, com ordens diretas de Agostinho Neto, que tem um mausoléu em Luanda, que foi dado e que matou cerca de 30 mil pessoas. Aliás, ela podia fazer outra coisa, ela podia aproveitar, já que está no Partido Socialista, e perguntar a Francisca Van Dunen porque é que fugiu para Portugal. E se existiu algum familiar de Francisca Van Dunen que tenha sido assassinado por Agostinho Neto e pelo MPLA, ou com ordem de Agostinho Neto e do MPLA, em 77, isso terá sido esse motivo que fez a ex-ministra do PS, que ela agora também é deputada, ela, a Eva, foi esse um dos motivos que fez Francisca Van Dunen vir para cá. Francisca Van Dunen e tantos outros angolanos, ela podia aproveitar isso e podia aproveitar também para tentar aproveitar agora as suas frequências na televisão e idas ao Largo do Rato para ler um bocadinho, se não destruíram os documentos, para ler um bocadinho o que aconteceu no tal Acordo do Alvor. E podia perceber nessa altura do Acordo do Alvor o que é que são estas histórias dos espoliados, dos portugueses que foram roubados pelo MPLA, que foram expulsos por racismo porque eram brancos, porque foram expulsos por xenofobia porque eram portugueses. Mas espera, mas é que aquilo era Portugal e por isso eles estavam na terra deles. Não é, Eva? Quando tu dizes assim, estão-me a mandar para a minha terra quando a minha terra é aqui. Foi exatamente o mesmo que fizeram aos expoliados. Foi exatamente o mesmo que aquilo que vocês no Partido Socialista chamam retornados. Aqueles que recentemente tu abriste o microfone sem te darem autorização porque achavas que estavas na banda. Achavas que estavas inclusive em cima de um palco a dar um concerto, decidiste abrir o microfone e chamar
racistas, fascistas, mas eu gostava que tu tivesses coragem ali, com firmeza, porque tu dizes que inclusive existia um post teu, que existe prints aí por todo o lado, naquela época que tu fazias músicas de hip-hop, a dizer que estavas a borrifar para os mortos na Ucrânia. Tu tens ali alturas em que colocavas uns posts nas redes sociais a dizer que a oposição em Angola tinha que ser mais dura, porque tu até tinhas opositores mais fortes no hip-hop ou no rap ou lá no que tu cantas do que propriamente eles no governo. Portanto, não passas de uma farsa, porque se tiveres coragem para fazer isto, se tiveres coragem para te pronunciares acerca do MPLA e das famílias que geriram Angola, do que roubaram, olha, de comentares aquilo que aconteceu recentemente quando foi a manifestação dos taxistas em Luanda, em que se viam carros da polícia a atropelar pessoas e a disparar contra pessoas. Se tiveres coragem para fazer isso, Eva, eu garanto, eu venho aqui, eu faço um vídeo a dizer Eva Reptiva ou Eva Cruzeiro, como tu quiseres que eu te chame na altura, top, tu de facto és uma pessoa com convicções. Se não o fizeres e não tiveres coragem para o fazer e apenas te esconderes atrás das redes sociais ou do protecionismo porque achas que fazes parte de uma minoria que foi discriminada e, e continuares a vir com o processo de discriminação constante e continuares a dizer que és uma vítima da sociedade e que é fascismo e que é racismo, a tentares alavancar a retórica da minoria para tentar a colocar pessoas umas contra as outras, o branco contra o negro, o patrão contra o trabalhador, etc. Eu vou-te dizer, primeiro tu estás mal no partido onde estás, porque não obstante o facto de eu não gostar do Partido Socialista, tu és muito mais Bloco de Esquerda do que és Partido Socialista. Se já Luís Carneiro arranjou um problema sério ao ter-te aí metido, porque tu achas que estás num palco de hip-hop a dizer umas baboseiras e a mandar umas larachas, percebes? E portanto, olha, há uns tempos atrás existia um sketch em Portugal onde entrava o Pac-Man dos The Weasel e que vinha também largar umas rimas e aparecia depois uma pessoa que lhe dizia vai mas é trabalhar, pá, vai mas é trabalhar, tu não queres é fazer nenhum, eu só te estou a dizer aquilo que aparece na rima, não vais tu considerar que entretanto eu estou a ofender, mas se quiseres meter um processo mete também, mas pronto, já estou a dar tempo de anteirar mais, faz o seguinte, pega nas tuas musiquinhas anti-Ucrânia, tenta convertê-las anti-corruptos, ditadores, ladrões sanguinários, regimes totalitários, massacres de 30 mil pessoas, roubo de diamantes, roubo de petróleo, gente a viver em morcegos, e pegas nessa parte toda e chega a Luanda. Epá, fazes um concerto ou dá uma entrevista para a TPA a dizer isto tudo. Sabes o que é que fazes? Pevas, não fazes nada, sabes porquê? Sabes o que é que te acontecia lá, não sabes? Mas aqui esticas a corda a achar que podes dizer tudo da maneira como te apetece. E o Partido Socialista, como não tem ninguém com eles no sítio para resolver o problema nem do partido, quanto mais do país, permite que estejas a abandalhar de tal maneira que chegamos a uma altura e percebemos que o Partido Socialista se resume a uma rapper.